queria convidar você a abrir sua Bíblia em Josué capítulo 10, o texto que nós vamos ler, vamos estudar nessa noite. Não vamos ler o capítulo inteiro, apenas alguns versículos. O primeiro deles vai ser o versículo 8. Josué capítulo 10, eu vou ler o versículo 8, o 14, o 21 e o 25. Versículo 8 diz assim: Disse o Senhor a Josué: Não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei, nenhum deles te poderá resistir. 14. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. O versículo 21, voltou todo o povo em paz ao acampamento a Josué, em Maquedá, não havendo ninguém que movesse a língua contra os filhos de Israel. E o versículo 25, então Josué lhes disse: Não temais, nem vos atemorizeis, sede fortes e corajosos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. Amém? Esse texto é um texto muito rico da palavra de Deus, um capítulo maravilhoso que conta uma série de vitórias que Josué teve. E Josué foi um homem que foi um verdadeiro colecionador de vitórias. Um homem que viveu experiências que poucas pessoas na história tiveram a oportunidade de ver algo assim. Ele viveu todo aquele período com Moisés, da libertação do Egito, da saída do Egito, do Êxodo, e também viveu a geração seguinte. Ele sucedeu a Moisés e viveu a geração que tomou posse de fato da terra prometida. Participou de tantas conquistas, lutas, batalhas, viu tantos milagres de Deus, realizou tantas coisas, um homem realmente tremendo, um homem que realizou muitas coisas e que vale a pena a gente olhar para a vida dele. Esse capítulo especialmente, ele conta alguns momentos muito importantes. Ele conta aquela história, talvez você já tenha ouvido a palavra, ouvido uma pregação ou lido a palavra, em que 5 reis se juntaram contra Israel. Quando eles ouviram que o povo de Deus estava sendo abençoado, estava ganhando as guerras, conquistando, eles começaram a ficar amedrontados. E 5 reis se uniram para tentar vencer Josué e perderam mais uma vez. E logo a seguir Josué sai em outra conquista e outra conquista. E quando eu estava lendo esse texto, certa vez eu li a Bíblia sequencialmente, quando eu cheguei nesse capítulo ele me impressionou. Pela quantidade de vitórias, pelo dinamismo que havia naquela vida. E eu confesso que cheguei a ficar cansado só de ler. Falei, gente, quanta batalha. Mas para dizer a verdade, vitória não cansa a gente. A gente nunca vai ficar cansado de vitória. O que cansa a gente são as derrotas. O que cansa a gente é quando a gente perde a visão de que Deus está conosco, perde a visão do propósito de Deus, e a gente começa a ficar muito ansioso no meio das lutas. Quando a gente tem medo das coisas, quando a gente enfrenta frustrações e não vê nossos objetivos alcançados. Agora, a vitória nunca cansa, amém? E você, assim como Josué foi um colecionador de vitórias, eu quero declarar para você que se você entender a mensagem desse texto, se você seguir os passos que ele seguiu, você vai ser também esse ano um colecionador de vitórias, amém? Você vai ver a bênção de Deus na tua vida, e assim como Josué conquistou, você vai seguir os passos dele, vai olhar para aquilo que ele fez, vai fazer a mesma coisa, seguir os mesmos princípios, e vai ter a vitória de Deus na sua vida, amém? Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem propósitos para cada um de nós, e nós podemos viver nesse novo ano uma experiência nova com Deus, uma experiência diferente daquilo que já vivemos. Podemos ter mais de Deus, porque o Senhor é uma fonte inesgotável. E com Josué hoje, nós vamos aprender como podemos ser um colecionador de vitórias. Amém? Então, eu quero que você acompanhe comigo. Nós vamos ver alguns princípios que nós podemos extrair desse capítulo, desses poucos versículos que eu selecionei, para que você também seja um colecionador de vitórias. O primeiro deles diz o seguinte: comece com a bênção de Deus. Amém? Repita comigo: comece com a bênção de Deus. Josué foi um homem que teve a bênção de Deus naquilo que ele fazia. E esse é o princípio fundamental para todas as conquistas na nossa vida. Há muitas coisas importantes na nossa vida. A fé é importante, a perseverança é importante, tudo isso é importante. Mas se eu não tiver a bênção de Deus, eu inutilizo todas as outras coisas.
Não adianta ter fé sem a bênção de Deus, não adianta ser perseverante, ser teimoso e ficar lá até conquistar, se não for com a bênção de Deus, se Deus não estiver aprovando aquilo. Eu posso até conquistar algumas coisas pelo esforço humano, sem a bênção de Deus, mas aquilo não vai valer nada para mim. Josué era um homem que sabia da importância de ter a bênção de Deus. Desde o começo, ele acompanhou Moisés e viu o que um homem com a bênção de Deus faz. Ele viu como a bênção de Deus foi suficiente para derrotar os egípcios e libertar aquele povo. No primeiro capítulo de Josué, que é um capítulo bastante conhecido, muito pregado, a primeira coisa que Deus faz questão de declarar para Josué é que ele tinha a bênção. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Só palavras de bênção, porque Josué ia ter grandes lutas, grandes desafios. Ele precisava saber, ter certeza de que a bênção de Deus estava sobre a vida dele. E aqui nesse capítulo 10, mais uma vez, Deus, para não deixar que Josué esquecesse disso, relembra ele que ele tem a bênção de Deus. O versículo 8 diz assim: disse o Senhor a Josué, não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei, nenhum deles te poderá resistir. Ter a bênção de Deus é a primeira coisa que nós precisamos, antes de qualquer outra coisa. Você com certeza fez planos para esse ano. Você tem desejos no coração, amém? Você tem propósitos. Nós precisamos saber se nós temos a bênção de Deus para aquilo que nós vamos empreender. Deus trouxe a lembrança dele isso porque era muito importante, era fundamental que ele tivesse clareza de que ele tinha a bênção de Deus. Se você estiver numa luta errada não tem vencedores. Numa luta errada, se você estiver buscando algo que não é a direção de Deus para a sua vida, você pode até conquistar, mas aquilo vai trazer dor, sofrimento, não vai trazer satisfação verdadeira para você, e a chance de você não conquistar é muito grande. Agora, quando nós temos a bênção de Deus, aí sim as coisas acontecem. Se eu estiver numa luta errada, eu só posso contar com as minhas próprias forças. Quando eu luto debaixo da bênção de Deus, eu posso contar com o poder de Deus, amém? Eu posso crer nos milagres. Se eu estiver numa luta certa, eu posso crer nos milagres de Deus. Agora, se eu estiver lutando pela coisa errada, eu vou chegar lá, vou ter a cara de pau de pedir um milagre para Deus? Para fazer a coisa errada? Não. Mas se eu estiver debaixo da bênção de Deus, como Josué estava, se você estiver convicto da bênção de Deus, você vai poder ver a sua vitória. Você vai poder ver os milagres de Deus na sua vida, amém? Então, em primeiro lugar, sonde o seu coração em relação aos seus planos, seus projetos, em relação à sua prática, aquilo que você está fazendo. Você está lutando pela coisa certa? Se você estiver lutando pelo teu casamento, você pode ter a bênção de Deus. Se você está lutando para buscar alternativas, direções de Deus para o teu sustento, você pode ter a bênção de Deus. Se você tem no coração um desejo, um propósito firme de crescer espiritualmente, de crescer no seu ministério, você pode pedir a bênção de Deus e ver os milagres de Deus na sua vida. Agora, muitas vezes, a gente está lutando um contra o outro. O marido contra a esposa contra o marido. Para isso dá para ter a bênção de Deus? Não dá. Às vezes na igreja, você quer crescer, você está puxando o tapete do outro, isso não vai ter a bênção de Deus. Ou aquela conquista material que você tem, se for fruto de pura ambição desenfreada, também não vai ter a bênção de Deus. Então nós nunca podemos nos ver na situação de estarmos na luta errada. Estar lutando pela coisa errada é a pior situação que um cristão pode ter na vida. Uma chance enorme de se frustrar, de não alcançar o seu objetivo, e ainda que alcance, não será algo que vai trazer alegria verdadeira, prazer, satisfação. Mas quando você luta pela coisa certa, as coisas vão bem. Tiago nos ensinou isso quando ele disse que até a oração, que é uma coisa tão boa, tão fundamental, tão santa, pode ser maculada por uma motivação errada do coração. Ele diz: pedis e não recebestes, porque pedis mal, para esbanjardes nos vossos deleites. Então até a oração
pode ser inútil, pode ser um desperdício de tempo, se eu estiver com o coração errado, buscando aquilo que não é a bênção de Deus, aquilo que Deus não abençoa, não aprova, e eu estou lá orando para que Deus me dê aquilo que Ele não quer dar, é perda de tempo. E traz frustração, desgaste, abala a sua fé. Agora, quando você está debaixo da bênção de Deus, como Josué estava, Josué tinha certeza, ele sabia o que ele estava fazendo. Ele tinha o envio do Senhor. Uma vez já Deus tinha declarado e agora Deus relembra a ele, Josué, vai firme, filho, eu estou com você. Ele sabia da presença de Deus, ele tinha convicção da presença de Deus nos seus projetos. É um momento de estabelecermos metas, é um momento de estabelecermos objetivos, alvos para esse ano. Você não deve andar por aí solto, perdido, sem foco, sem objetivo. Você deve ter alvos para esse ano, você deve saber o que é que Deus tem para você, mas sonde, peça para que Deus venha sondar o seu coração. E busque o Senhor. Porque se você estiver lutando a luta certa, se você estiver buscando a bênção de Deus, você vai ver a vitória do Senhor, amém? Mas é uma situação triste a gente lutar sem ter a bênção de Deus. Cada propósito, cada plano, cada decisão que nós tomamos, nós precisamos saber se temos a bênção de Deus. As decisões que nós tomamos na vida, elas podem ter uma influência muito grande sobre o nosso futuro. Eu estava me lembrando outro dia, quando tivemos uma reunião dos membros antigos do início da igreja, né? Quando a Érica tinha 1 aninho. E aquele pessoal antigo da igreja, de quando iniciou lá com poucos membros, a igreja lá na Barra Funda, e eu me lembrei que eu vim para a igreja através do Oswaldo, que era pastor aqui na igreja também. E eu me lembrei de como eu conheci o Oswaldo. Eu conheci o Oswaldo porque quando eu era líder de jovens na minha igreja, eu fui fazer um acampamento e alguém me recomendou, olha, chama esse rapaz aqui, eu conheço ele, é um cara bacana e tal, seria legal para ele pregar no acampamento para a gente. E foi ali que eu conheci o Oswaldo. Bom, através do Oswaldo eu vim para essa igreja, nessa igreja eu conheci minha esposa, nós nos casamos, tenho 2 filhas, e aí eu fiquei pensando, que coisa doida, se eu não tivesse convidado o Oswaldo para ir num acampamento pregar, minhas filhas não existiriam? Quer dizer, toda a minha história, o fato de eu ter me casado com minha esposa, de eu ter minhas filhas, tudo vinculado a uma decisão que eu tomei um dia. Porque ali eu conheci o Oswaldo e através dele vim a essa igreja. Eu tinha alguma condição de saber os desdobramentos que a vida teria? Então, numa coisa desse tipo, que é imponderável, Deus não vai atribuir a você culpa alguma. Se você toma uma decisão errada. Você precisa saber estar debaixo da bênção de Deus, para que Deus possa te dirigir e te abençoar. E Deus vai te abençoar com coisas que você nem tinha como contar, como programar, como eu fui abençoado. Agora, nas decisões que nós tomamos sobre o nosso futuro, aquelas decisões que nós tomamos conscientemente, cada uma delas pode te levar a um processo muito bom ou muito ruim. Muitas vezes, no começo de ano, as pessoas começam a planejar, olha, eu acho que é o momento de eu abrir um negócio. Eu acho que eu vou mudar de emprego. Outras pessoas estão planejando começar um novo relacionamento. Às vezes as pessoas ficam pensando, eu acho que eu tenho que mudar de igreja. Qualquer dessas decisões pode ter uma influência dramática sobre o teu futuro. E você sabe o que está lá na frente? Você não sabe. Qual é a garantia que a gente tem que a gente vai ser abençoado? Quando nós estamos debaixo de uma direção de Deus. Quando Deus abençoa a nossa vida, quando nós estamos na presença dEle e nós contamos com a bênção de Deus, aquilo que a gente faz vai ter um resultado abençoado. Amém? Então a primeira coisa que nós precisamos na vida é saber se nós estamos lutando a luta certa, se estamos buscando as coisas certas, se os nossos alvos, desejos, objetivos estão debaixo da direção de Deus, para que nós então sejamos abençoados. Amém? Segundo ponto que eu quero trazer para vocês, o segundo princípio que eu extraio desse texto, é que a bênção implica em direção. Repita comigo, a bênção implica em direção. E eu quero que você preste bem atenção para entender o que significa isso, porque muita gente erra aqui. A bênção de Deus todo mundo quer, amém? Tem alguém aqui que não queira a bênção de Deus? Todos nós queremos a bênção. Mas você quer a direção de Deus para aquilo que você vai fazer?
Por que estou dizendo isso para você? Quando você olha para a vida de Josué, você vai ver que ele não fez um pacote de ideias e projetos e apresentou para Deus pedindo assim: Senhor, abençoa os meus planos. Não foi isso que ele fez. Ele não ficou elucubrando, imaginando tudo que ele desejava, tudo que ele queria ser na vida. E aí fez os seus planos e chegou lá: Deus, dá um carimbo aqui, abençoado. Ele não fez isso. Ele buscou de Deus, ele recebeu de Deus as direções para aquilo que ele tinha que fazer. E por obedecer um plano de Deus, um chamado de Deus, um direcionamento de Deus, então ele podia contar com a bênção em tudo que ele fazia. Ele sabia que o que ele estava fazendo não era plano dele, não era ideia dele, mas era algo que veio do coração de Deus. Muitas vezes a gente erra nesse ponto. A gente quer a bênção de Deus, mas nós fazemos os nossos planos. Nós criamos coisas da nossa cabeça. Nós não cultivamos uma vida com Deus. Josué cultivou uma vida com Deus. Desde o início, ainda mais jovem, ele via a bênção de Deus na vida de Moisés. E ele ficou na cola dele. Ele disse: eu quero conhecer a Deus como esse homem conhece. Eu quero conhecer a Deus como esse homem conhece. Todo mundo ia embora, Josué ficava lá observando Moisés na presença de Deus. E quando ele começa então o seu trabalho de conduzir o povo, ele está sempre buscando a Deus. E por estar na presença de Deus, por conhecer a Deus, conhecer o coração de Deus, receber direções. Veja aqui Deus falando com ele. Disse o Senhor a Josué. Deus falou com ele. Então ele sabia que tudo o que ele estava planejando era fruto da bênção de Deus. Era fruto da direção de Deus na sua vida. Nós fazemos muitas vezes o contrário. Certa vez uma pessoa chegou para mim no final de um culto e disse assim: pastor, está aqui uns papéis, eu estou abrindo uma nova empresa, estou fazendo um negócio e eu queria que o pastor orasse aqui e abençoasse. Eu falei: eu? Você fez os planos, planejou tudo do teu jeito, aí agora quer um carimbo aí com a bênção de Deus? Deus mostrou no meu coração naquele momento que havia algumas coisas erradas naquele propósito. E eu confrontei ele, perguntei a ele sobre aquilo que Deus falou no meu coração, e ele disse: é exatamente assim, pastor. E eu disse: então, isso que você está planejando, Deus não aprova. Do jeito que você está querendo fazer, Deus não vai aprovar. Eu não posso simplesmente bater um carimbo aí com a bênção de Deus para garantir que você vai ser bem sucedido. Você tem que rever seus planos. E ele me agradeceu, ele aceitou, recebeu a palavra e disse: graças a Deus que ainda está no começo, dá para a gente mudar as coisas. Não adianta a gente fazer nossos planos. Hoje nós somos muito autocentrados, a gente é muito centrado no homem. A gente faz as coisas do nosso jeito e só quer que Deus vá lá e dê a bênção. Mas a gente não está colocando às vezes a nossa vida no centro da vontade de Deus. Hoje os homens são tão centrados em si mesmos, na capacidade do homem, que certa vez eu ouvi uma pregação na televisão em que um pastor dizia assim: confie primeiro em você, depois confie em Deus e a sua vida vai mudar. E eu prestei atenção para ver se eu tinha ouvido direito, e ele repetiu: faça esse teste na sua vida. Sabe aquele sotaque assim? Faça esse teste na sua vida. Desse jeito. Estou dizendo nada, gente. E aí ele dizia assim: eu aprendi com o meu irmão lá. Faça isso e você vai ver. Confie primeiro em Deus, em você e depois confie em Deus. A sua vida vai mudar. Eu disse: vai mesmo. Vai para o buraco desse jeito. É assim que muita gente pensa hoje. Nós fazemos as coisas do nosso jeito. Deus não faz parte da nossa história desde o começo. Deus não faz parte dos nossos planos desde o começo. A gente planeja o que a gente quer, do jeito que a gente quer, com os princípios certos ou errados, do jeito que a gente quer. E no final vai lá, faz uma campanha de oração e pede que Deus abençoe. Não é assim que Deus trabalha. Se você quer realmente ser um colecionador de vitórias, ande com Deus. Ande na presença de Deus. Cultive uma vida com Deus, para que Ele possa dirigir a sua vida, para que Ele possa te abençoar, para que aquilo que vem no seu coração, os seus desejos, os seus planos, os seus propósitos, sejam aquelas coisas que Deus está colocando no seu coração. Amém? Eu li certa vez o exemplo de um pastor, um homem sério com Deus, um homem abençoado, um pastor muito conhecido nos Estados Unidos, escreveu vários livros, e ele contava que certa vez ele teve um convite para ir pastorear uma igreja. E aquele convite agradou o coração dele. Ele gostava daquela igreja, ele achava que seria bom pastorear aquela igreja.
E foi tão tranquilo na cabeça dele, parecia tão natural para ele aquilo, parecia bom, que ele não buscou a Deus. Ele não orou a Deus para saber se era aquilo que ele deveria fazer. Ora, ele não está fazendo nada de errado, ele está indo pastorear uma igreja, isso não é pecado. Ele não orou. Ele gostou daquele convite e aceitou. E ele conta no livro que foram os piores anos da vida dele. Depois que ele saiu daquela igreja, entendeu a vontade de Deus, Deus deu uma repreensão séria com ele, disse assim: filho, eu não te mandei vir aqui, você está aqui porque você quer. E ele se arrependeu e seguiu a direção de Deus. O ministério dele prosperou muito. E os membros da igreja antiga, onde ele esteve fora da vontade de Deus, chegavam para ele e falavam assim: pastor, nós não conhecíamos o senhor assim. Por que quando você estava conosco lá, a gente não via essas coisas, a gente não via o mover de Deus na sua vida desse jeito? E ele disse: porque eu estava no lugar errado. Não era o lugar que era errado, não é a igreja que era errada, não é que a igreja tinha problemas. Eu estava no lugar que Deus não mandou. E ele conta que os piores anos do ministério dele foram no momento em que ele, em vez de buscar a Deus, buscar a direção, ele acreditou que estava fazendo a coisa certa e relaxou com a sua obrigação de realmente consultar a Deus para saber de todas as coisas. Um pastor experiente, abençoado, pentecostal, errou, porque não colocou naquele momento a direção de Deus. Ele acreditou que já tinha bênção para tudo que ele fizesse, mas a bênção está atrelada à direção de Deus, amém? Se você quer realmente ser abençoado, não quer apenas se iludir com falsas promessas, mas quer realmente experimentar a bênção de Deus, você precisa caminhar dirigido por Deus. Precisa conhecer o coração de Deus. Precisa alimentar a tua vida espiritual para que você saiba qual é a vontade de Deus para a sua vida. Há um texto que eu quero citar para você, Salmo 81, versículos 13 e 14, que mostra exatamente isso do coração de Deus. Deus lamentando não poder dirigir o seu povo. Ele diz assim: ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Deus lamentando, dizendo assim: se o meu povo me escutasse, se eles me ouvissem a minha voz, eu estou com a bênção aqui na minha mão, eu tenho o poder para derramar, eu os amo, eu quero abençoá-los, mas eles não me ouvem. Não me ouvem, não me buscam e por isso eu não posso abençoá-los. O poder estava lá nas mãos de Deus, a bênção estava nas mãos do Senhor, o desejo de abençoar estava no coração de Deus, e Deus dizendo assim: se meu povo me ouvisse, se eles me buscassem. Então eu quero dizer que nunca exista no coração de Deus esse pensamento em relação a você, amém? Que você nunca seja essa pessoa que está fora da vontade de Deus, fora da direção de Deus. Essa pessoa que não abre o coração, que não se dobra, que não se quebranta, que não deixa Deus dirigir. Que nunca seja você nessa posição, mas que você seja aquele que tem um coração quebrantado, um coração que ama a Deus em primeiro lugar. A promessa de Deus é clara: se buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, as outras coisas são acrescentadas. Se você ama a Deus, se você busca o Senhor, se a direção do Senhor é o que conta para a sua vida, a bênção virá junto, amém? Então nós vemos aqui Josué, um homem que queria a bênção de Deus, um homem que sabia que tinha a bênção de Deus, mas um homem que privilegiava a direção de Deus também, a vontade de Deus na sua vida. E sabe, esse não é um caminho fácil não. Não é um caminho simples. Não é um caminho que você sai daqui agora e sai praticando tudo. Ele depende de uma busca. Ele depende de alimentar o coração. Ele depende de você ler a palavra de Deus, se edificar através da leitura da palavra, edificar a sua vida através da oração, da comunhão, cultivar uma vida com Deus em que você esteja andando na presença de Deus. E andando na presença de Deus, os desejos que vão brotar no seu coração serão aqueles que Deus vai abençoar. Amém? Terceiro ponto, terceiro princípio que nós aprendemos aqui com Josué, é que ele teve obediência para prosseguir. Obediência para prosseguir. Sabe por quê? Quando nós lemos esse texto, o que se destaca é a continuidade. A maneira como ele não se cansava das vitórias. Como ele continuava buscando uma após outra e seguia adiante. O texto mostra que depois da vitória sobre os 5 reis, eles foram adiante.
Então nós precisamos de obediência para prosseguir. Muitas vezes, a bênção de Deus fica limitada na nossa vida porque falta obediência para prosseguir. A gente se acomoda muito facilmente. E existem dois tipos de pessoas que se acomodam. Existem aqueles que se acomodam por causa dos problemas, das lutas, das dificuldades, de algum sofrimento que ele tem no meio da luta. E aí, diante das lutas, ele fala assim, quer saber? Já estou buscando isso há algum tempo, ainda não chegou, vou deixar para lá. E se conforma de não alcançar aquela vitória. Prefere não ter o trabalho de lutar, ou de continuar, de buscar entender o que está faltando, e simplesmente desiste porque está sofrendo. Por outro lado, tem aqueles que desistem quando são vitoriosos. Sabe aquela pessoa que conquista uma vitória e ele fala, puxa, que bom, estou satisfeito, já está bom. E ele perde a visão de qual é o propósito de Deus. Você já conquistou tudo que Deus tinha para conquistar naquela área? Você já chegou no ponto que Deus quer para a sua vida? Se a gente não chegou, por que a gente para? Por que a gente se acomoda com uma ou duas vitórias? Josué não se acomodou. Já tinha vencido em Jericó, já tinha vencido em Ai, venceu aqueles 5 reis que se levantaram contra ele e se levantou para seguir adiante. Amém? Ele não se cansava de vencer. Ele não se acomodava em momento algum. Ele não achava que já estava bom. Ele ia adiante. Há um texto em Provérbios capítulo 1, versículo 32, que diz assim, os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Sua impressão de bem-estar, quer dizer, já está bom, vou me acomodar aqui. Do jeito que está, já posso parar. A tradução na linguagem de hoje é mais claro quando diz assim, os tolos morrem porque rejeitam a sabedoria. Os que não têm juízo são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmos. Estão satisfeitos. Buscar mais a Deus? Não, já está bom. Já estou salvo, já fui batizado. Já vou na igreja todo domingo. Não preciso mais nada. E a pessoa se acomoda, fica satisfeito consigo mesmo, acha que já está bom, deixa de conquistar. E quando você deixa de conquistar, você está saindo da vontade de Deus para a sua vida. Deus tem planos, tem propósitos, tem alvos para a sua vida. Ele quer te usar, Ele quer te abençoar. Ele quer usar você para abençoar outras vidas. E você diz, já está bom. O que eu conquistei já foi suficiente. Já escapei daquela encrenca que eu estava. Já me livrei do problema que eu tinha arranjado. Já está bom. E essa satisfação errada, essa satisfação que leva ao comodismo, a deixar de buscar a Deus, a deixar de querer mais de Deus, é um pecado sério que impede que nós continuemos a experimentar a bênção de Deus. Josué não parou, ele não se acomodou, ele era um colecionador de vitórias, como eu disse. O que é um colecionador, gente? Tem alguém aqui que faz algum tipo de coleção? Antigamente tinha muita gente que fazia coleção de chaveiros, selos, de tanta coisa. Eu conheci um doido que colecionava latas de cerveja. A sala dele era cheia de prateleiras com latas de cerveja do mundo inteiro. O que um colecionador faz? Tem gente que coleciona coisas mais interessantes e melhores do que essas, né? Se você é um colecionador, eu espero que você colecione coisas boas, pelo menos, né? Temos um colecionador de relógios aqui. Enfim. O que é um colecionador? Você já tem 50, tá bom? Não. Você viaja e descobre mais um que você não tem, você quer aquilo para a sua coleção, amém? Não é assim que o colecionador faz? Ele quer sempre algo novo, ele acumula. Seja um colecionador de vitórias. Busque a Deus e busque mais. E quando você tiver uma vitória, queira outra. E quando você tiver outra vitória, queira a próxima. E continue obedecendo a Deus. Se você estiver nesse caminho sempre ativo, sempre andando na presença de Deus, sempre orando para saber o que Deus tem adiante, sempre zelando pela tua vida, lendo a palavra, orando, buscando a Deus, você vai estar sempre debaixo desse fluxo do poder do Espírito Santo e sempre querendo mais e crescendo, e Deus vai te usar de uma maneira tremenda. Amém? Então nunca se acomode. Nunca aceite um limite, nunca aceite que chegou um ponto que está bom. Acho que não há coisa mais triste para a gente ver na igreja do que um cristão acomodado. Não combina com a vida cristã ser acomodado, porque o nosso alvo, ele é infinito. Nosso alvo é a estatura de Jesus Cristo. Estatura de varão perfeito. Se o meu alvo é Jesus, como é que eu posso dizer que eu já cheguei lá?
Eu já tenho toda a sabedoria de Jesus? Eu já tenho todo o poder que o Espírito Santo tem para derramar na minha vida? Com certeza não. Então não há como parar. Porque nenhum de nós chegou a um ponto em que possa se dar por satisfeito. Amém? Josué continuou caminhando, continuou seguindo adiante, não cedeu à pressão do mundo, não se cansou diante das lutas, das batalhas, continuou guerreando, continuou levando o povo a uma vida de vitórias. E assim deve ser a sua vida também. Amém? Esse ano vai ser um ano de você colecionar vitórias no nome de Jesus. E o último ponto que eu quero falar, o último princípio que nós vemos aqui, é na verdade uma conclusão abençoada. O que é que acontece quando eu começo com a bênção de Deus? O que é que acontece quando além da bênção eu busco a direção de Deus? O que acontece quando além de ter a bênção e a direção, eu tenho obediência para prosseguir? Qual vai ser o resultado disso, gente? Pode ser outra coisa, senão bênção e paz? Então eu quero dizer para você, a consequência, o resultado disso tudo é a bênção de Deus sobre a sua vida. É a vitória do Senhor. O versículo 21, ele diz assim: voltou todo o povo em paz ao acampamento a Josué, em Maquedá, não havendo ninguém que movesse a língua contra os filhos de Israel. A vitória que Deus deu a eles foi tão contundente, foi tão esmagadora, foi tão clara, foi tão nítido que a presença de Deus estava ali, que aquele povo era um povo abençoado por Deus, que ninguém ousava levantar a voz, abrir a boca para falar mal do povo de Deus. Ninguém mais tinha ânimo para querer enfrentá-los, para querer lutar contra eles. Quando você dá esses passos como nós vimos até aqui, e você tem a bênção de Deus, tem a direção de Deus, você é obediente e segue adiante, isso vai impressionar inclusive o inimigo. Não inimigos carnais. A Bíblia diz que nossa luta não é contra carne e sangue. Mas até o diabo se intimida de te perturbar. Porque ele não vai conseguir lançar qualquer seta contra a sua vida. As pessoas vão ver a bênção de Deus na sua vida. O texto diz que eles não ousavam abrir a boca contra o povo de Israel. Sabe, a gente vê isso nos esportes. Às vezes um time é tão superior ao outro, ele coloca uma vantagem tão grande sobre o outro, que, por exemplo, se um jogo de futebol, no primeiro tempo acaba 4-0, o time vai voltar para o segundo tempo para fazer o quê? Ah, vamos tentar fazer um gol? Não, não. Se for lá tentar fazer um gol, você vai tomar mais 4. O máximo que eles podem sonhar é perder de 5-0 só. Quando Ayrton Senna corria, ele tinha uma tática de, nas primeiras voltas, logo humilhar todo mundo. Abria no mínimo 3 segundos, o segundo colocado tinha que se acomodar e dizer assim: não adianta eu fazer nada. Em 2 voltas ele já abria 3 segundos. Se a pessoa tentava reagir, ele acelerava também e a pessoa via que não tinha jeito. Intimidava o inimigo pela vitória, por uma postura clara de quem está ali para vencer, não para brincar. E quando você tem uma postura assim diante de Deus, quando as pessoas veem que você é abençoado por Deus, quando as pessoas veem que a tua prosperidade vem das mãos do Senhor, quando as pessoas veem que você está na presença de Deus, você vai ter bênção e paz. Aquele povo voltou em paz. Ninguém mais se levantava contra eles, porque era nítido, era claro que eles estavam debaixo da bênção do Senhor, debaixo da presença de Deus. A Bíblia nos conta de um feiticeiro que foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus, e ele não conseguia, porque ele dizia assim: é um povo abençoado por Deus, vou eu amaldiçoar de que jeito? O que eu vou fazer? O que a minha maldição vai fazer contra uma pessoa se Deus está dizendo que ele é abençoado? Seja assim a tua vida, amém? Se você colocar no teu coração o propósito para esse ano e para a tua vida, de buscar a Deus, para ter experiência mesmo com Ele, andar na presença de Deus, você vai ter a bênção do Senhor, você vai ter a direção do Senhor para a sua vida, você vai colecionar vitórias, e o resultado disso tudo, da tua obediência em prosseguir, vai ser que você vai ter a bênção e a paz do Senhor. Até os inimigos vão ficar impressionados, vão ver que contra você não adianta lutar. A bênção do Senhor vai ser sobre a tua vida.